Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. Capítulo 10. Nós vamos inicialmente ler do versículo 40 até o versículo 43. São os últimos versículos, mas nós vamos começar a expor do primeiro versículo. Esses últimos versículos vão dar um panorama do final do capítulo, mas nós vamos começar a expor do primeiro versículo. E como são 43 versículos e costumamos fazer, nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. Nós vamos trazer a primeira parte neste domingo e, com a graça de Deus, no próximo domingo traremos a segunda parte. Diz a Sagrada Escritura: Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu Josué desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, Deus bendito, chegamos um momento, ó Deus, em que nós aguardamos de Ti uma palavra, Senhor. Uma mensagem para as nossas vidas. Por isso, ó Deus, estamos aqui Te rogando o Teu favor, porque não adianta, Senhor, a nossa preparação, não adianta, Senhor, nossa compreensão da Escritura se pelo Espírito o Senhor não estiver agindo, dirigindo as nossas palavras e nos conduzindo, ó Deus, a falarmos das verdades aqui contidas, ó Deus, no qual nós vamos, ó Deus, Te ver agindo. Mas que adianta, ó Deus, o Teu agir sem a iluminação do Teu Espírito na vida do homem? Por isso, ó Deus, nós Te rogamos humildemente que agora o Senhor se compadeça de cada um de nós, daqueles que ouvem essa mensagem, e atentem, ó Deus, para, mediante o Teu Espírito, as verdades que o Senhor há de proferir por nosso intermédio, sabendo, ó Deus, que em nós não há condição, capacidade, não há competência, não há inteligência em nós mesmos para falar, Senhor, com verdade, da verdade, com autoridade, com a unção, com o poder, com a força requerida, porque em nós não há nada disso, senão por meio da Tua graça, por meio do Teu favor. Então, ó Deus, Te pedimos que o Senhor fale conosco, nos use para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A previsibilidade, ou seja, a capacidade de prever as coisas, é uma característica do ser humano. Aquilo que o homem faz pode ser antecipado. O homem pode ser antecipado não só nas suas ações, até mesmo no seu pensamento. Quando a gente conhece muito uma pessoa, quando a gente convive muito com uma pessoa,
A gente chega a dizer assim, eu sei até o que é que você está pensando. Não é verdade? Eu sei até o que é que você está pensando. Isso em especial, né, os pais mais atentos, os pais cuidadosos, eles conhecem bem os filhos. E eles conseguem. Eles conseguem antever, antecipar as ações e até mesmo prever aquilo que não só o seu filho está pensando, como a reação do filho quando ele disser determinada coisa. Isso em todos os âmbitos, em todas as áreas. É assim que, por exemplo, os departamentos de polícia especializada conseguem solucionar crimes. Eles se especializam na conduta do ser humano. Eles conseguem traçar um perfil, eles conseguem saber o modus operandi de determinados criminosos. Os estudiosos do comportamento humano podem atingir grande capacidade de precisão ao ponto de compreenderem até mesmo as pessoas com microexpressões. Um olhar, se determinada pergunta é feita, se a pessoa olha para cima, se olha para a esquerda, se olha para a direita, se olha para baixo. Eles conseguem ver, eles estudam. Há estudos na área da programação neurolinguística e etc. Comportamental, behaviorista. E no tocante à lei de Deus, irmãos, no tocante a Deus, quanto mais a conhecemos, mais nós conhecemos também o comportamento do ser humano. A lei de Deus, irmãos, ela já disse um grande estudioso da Escritura que ela é como um espelho. A lei de Deus mostra o homem como ele é, reflete o homem de maneira que ele não consegue enxergar ele mesmo, porque o seu coração é enganoso, corrupto, mas a lei de Deus desvenda. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes que penetra profundamente no ser humano e revela os intentos que estão escondidos mais lá dentro do coração. Vai conhecer o ser humano. Aqui em Josué, irmãos, nós nos encontramos num contexto de guerra. E prever a ação do inimigo traz uma grande vantagem contra o oponente numa guerra. E pode facilmente determinar uma vitória. Nos versículos que nós vemos Josué declarando que Deus pelejou por Israel e trouxe uma tremenda vitória sobre seus inimigos. Mas aí não está apenas o fator humano previsível de Josué como comandante, nem dos seus soldados, que ali eu já poderia dizer, já estavam bem, já estavam com uma boa experimentação, já tinham vencido alguns reis na Transjordânia, agora estavam adentrando depois do Jordão, a terra prometida, já tinham vencido Jericó, já tinham vencido Ai. Mas ali não está contando a previsibilidade, a capacidade do ser humano. Ali tem algo diferente que altera a característica de uma batalha, que é a presença de Deus. Deus é que conhece todas as coisas e também tem o poder para realizar tudo aquilo que ele deseja. O homem pode ser pego de surpresa, mas Deus jamais pode ser pego de surpresa. Ele, na verdade, o Deus, preste bem atenção, irmãos, é que pode ser e é imprevisível. E ainda, além dele ser imprevisível, ninguém pode impedir Deus de realizar aquilo que ele lhe apraz. Por isso que no sermão de hoje, nós demos um título, Agindo Deus, quem impedirá? Nós desejamos expor como Deus agiu em favor do seu povo nesse momento, observando a grande vitória que ele concedeu a Israel frente aos seus inimigos e que lições nós podemos trazer para as nossas vidas.
E a pergunta que vai nos guiar nesse sermão é: de que maneira Deus agiu em favor do seu povo, que ele trouxe essa tremenda vitória? De que maneira? Eu quero trazer duas nessa oportunidade. Duas maneiras Deus agiu em favor do seu povo de forma tremenda, extraordinária, impensada, imprevisível, porque Deus tem todo o poder. Primeiro, Deus agiu conturbando os inimigos. Preste bem atenção, irmãos. Vamos do versículo 1 agora em diante. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, atentamente. Versículo 1 de Josué 10. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, Ai é a cidade de Ai, e a havia destruído totalmente e feito a Ai ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Viramos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. O que é que nós temos aqui, irmãos? Nós temos mais uma vez a narrativa do autor do livro de Josué, fazendo referência ao medo que se apoderou dos cananeus com um ingrediente a mais. Agora não era só o povo de Israel que estava lutando. Os gibeonitas se juntaram a Israel e agora estavam aliados a Israel. E Adonisedeque teve medo porque Gibeão era uma cidade importante. Era um conglomerado de cidades entre as cidades de Canaã. E seus habitantes eram valentes e aquilo representava uma grande ameaça para os reis cananeus, e em especial para Adonisedeque, que tomou a iniciativa de liderar aqueles demais reis. E o efeito da aliança de Gibeão com Israel era maior do que simplesmente a força bélica. Preste bem atenção, nós estamos aqui num cenário de guerra. E sempre, irmão, num cenário de guerra, o efeito psicológico, ele é muito mais determinante do que mesmo o poderio militar. Um exército, irmãos, destemido, um exército confiante, um exército forte, ele, por menor número que esteja, ele tem condições de vencer um exército muito maior e mais capacitado. Abro parênteses, um cristão, irmãos, forte, um cristão determinado, um cristão que vai no poder de Deus, na unção do Espírito de Deus, porque ele está indo em nome do Senhor. A capacidade que ele tem de vencer é indescritível. Davi venceu um gigante, porque ele foi no poder de Deus, no nome de Deus, na confiança de Deus. Ninguém do exército de Israel, homens preparados, nem o rei de Israel naquela época, Saul, teve coragem de enfrentar Golias. Davi sofreu chacota. Ninguém acreditava em Israel, nele, muito menos os filisteus. Golias disse: sou um cão para mandar um moleque com pedra e pau na mão? Voltando para cá, irmãos, Adonisedeque, aqueles determinados reis, estavam pensando no efeito psicológico, que era o seguinte:
Se outros povos, se mais povos aqui da região resolverem fazer como Gibeão e se unirem a Israel, agora que estamos completamente perdidos, o efeito psicológico. Então eles cuidaram logo, principalmente Adonisedeque, cuidou logo de fazer uma aliança e tentar eliminar aquele perigo logo de uma vez. Então, ele convocou mais 4 outros reis para atacar Gibeão. Ele disse, esses rebeldes aqui eu vou eliminar logo, para desestimular qualquer um outro aqui na terra de fazer aliança com Israel. Então, tinha muito mais o efeito psicológico, que nos afeta muito, irmão, nos dias de hoje. Notícias, razões, circunstâncias, momentos da nossa vida nos abalam. Somente a notícia já abala, não é nem somente a possibilidade, a probabilidade de algo acontecer já desmancha um homem por completo. Essa atitude, irmãos, que Adonisedeque tomou para com o povo de Israel é a mesma que muitos inimigos do reino de Deus tomam contra aqueles que se rendem ao senhorio de Cristo. É a mesma coisa. Quando as pessoas, elas são alcançadas pela graça de Deus, elas se rendem a Deus. Quando as pessoas têm a determinação, a disposição no coração de fazer a vontade de Deus, logo os inimigos atacam. Logo as dificuldades vêm, as barreiras, os conflitos. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, reconhece os seus erros, reconhece as suas falhas, diz que depende de Deus, faz aliança com Deus, a primeira coisa que ela deve esperar é um ataque do inimigo. Porque o inimigo não fica satisfeito em perder aliados para Deus. Inimigos que estavam quietos se levantam. Veja, como nós dissemos aqui, irmãos, esses reis aqui, eles não eram pessoas que estavam comumente em harmonia uns com os outros, não. Esses reis daqui não tinham antes estabelecido uma aliança, não. Eles ficavam de olho um na cidade do outro. Se o outro desse bobeira, eles iam lá destruir para aumentar o seu poderio. Mas nesse momento, irmãos, havia algo em comum que os fez se aliar, estabelecer uma aliança, que era um inimigo. Assim nas nossas vidas, irmãos, é a mesma coisa. Pessoas se unem contra os filhos de Deus para combatê-los quando eles desejam fazer a vontade de Deus. Os gibeonitas disseram: nós seremos teus servos. Veja, observe aqui. Quem foi que Adonisedeque atacou primeiro? Israel no acampamento de Gilgal ou Gibeão? Gibeão. Os gibeonitas, porque fizeram aliança com o povo de Deus. Isso nos faz ter a certeza, irmãos, que as aflições virão. As batalhas serão intensas. Mas Deus está pelejando por nós. E a pergunta é: e agindo Deus, quem impedirá? Voltando, irmãos, à narrativa do texto, todos os reis atendem à convocatória de Adonisedeque e se reúnem em Jerusalém. É interessante destacar que essa é a primeira passagem do Antigo Testamento que se refere à cidade, né? A essa cidade de Jerusalém, que no futuro vai se transformar na capital de Israel. As passagens anteriores em Gênesis que fazem menção a essa cidade são passagens indiretas, mas essa aqui é a passagem direta. E de Jerusalém, os 5 reis partem, acampando-se junto a Gibeão e começam a lutar contra ela. Agora vamos ver os versículos seguintes, versículos 6 e 7. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal:
Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Então alguns gibeonitas, irmãos, conseguiram furar o cerco que havia se feito contra eles e enviaram um pedido urgente de socorro a Josué, que estava no acampamento em Gilgal. Os irmãos estão lembrados que eles saíram de Gibeão e foram até se encontrar com Josué e o seu povo? Muito bem. O que é que Josué faz? Sem demora, parte de Gilgal com guerreiros e homens valentes. Muito provavelmente Josué não foi com toda a força militar, com todo o poderio militar. Por quê? Porque o chamado era urgente, seria muito difícil, né? E com todo o exército de forma rápida. Então, muito provavelmente, eu digo aos irmãos aqui, que ele escolheu a dedo, né, os homens mais rápidos, os homens com determinadas habilidades, não é isso que se faz na guerra, né? Você olha o cenário de batalha, olha a geografia da região, olha as potencialidades e prepara a estratégia para vencer, para batalhar. Então, muito provavelmente, ele pegou uns homens mais rápidos, mais velozes. Certamente ele tinha homens mais fortes, né? Mas que não tinham tanta agilidade e velocidade. E ele parte com um contingente para aquela empreitada. Olha o versículo 8. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entregarei. Nenhum deles te poderá resistir. Não temas. Quem vai entregar, irmãos? Quem vai dar a vitória? É Deus. Mas quem vai lutar? É Josué e os seus valentes e os seus guerreiros. Essa palavra aqui do Senhor, irmãos, indica essas coisas importantes. Josué estava agindo corretamente, de acordo com o pacto que ele fez com os gibeonitas. Lembra que ele tinha feito um pacto? Ele tinha jurado em nome do Senhor. E Deus disse: está vendo como esse pacto foi correto? E Deus disse: vá, que vocês estão corretos. Deus os animou. Em segundo lugar, enfrentar esses reis não era coisa fácil aos olhos humanos. Não era. A gente olha aqui a narrativa, sabe, irmãos? Esse exército aqui era um exército de 5 reis. Então, normalmente, esse pessoal parte, quando parte para a batalha, eles partem em número superior, em número maior. Por isso Deus disse: se anime, Josué. Eu os entregarei na sua mão. A batalha vai ser dura. Eu quero que os irmãos entendam isso. A batalha, irmãos, é dura. A batalha no dia a dia é dura. A batalha contra as nossas inclinações é dura. A batalha contra os inimigos é dura. É renhida. É difícil, é demorada. Os irmãos vão ver aqui o que vai acontecer. A coisa incrível que vai acontecer. A batalha se demorou. Mesmo Israel indo lutar em nome do Senhor, a batalha durou mais tempo. Nós vamos ver como Deus agiu aqui para fazer com que eles saíssem vitoriosos. E a partir do versículo 9 nós vemos mais claramente o agir de Deus em favor do seu povo. E vemos Josué e seus valentes lutando com fé, confiantes na promessa que o Senhor fez. Olha o versículo 9. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. De acordo com a geografia bíblica, irmãos, uma marcha noturna de Gilgal até Gibeão era uma distância de aproximadamente 35 quilômetros. Se deslocando de um terreno mais baixo para um terreno mais alto. Então era uma subida íngreme. Isso pegou os amorreus de surpresa. Eles não esperavam jamais uma situação como essa.
Eles sabiam tudo, irmãos, conhecia toda a região, sabiam onde Israel estava acampado, sabiam onde era Gibeão. Eles sabiam o tempo normalmente de deslocamento do exército, e os exércitos não se deslocavam de noite. Eles não faziam isso normalmente de noite. Mas na confiança em Deus, lutando pelo reino de Deus, esses homens realizaram algo surpreendente. Algo surpreendente. O que é normal fazer? Bom, você sai do seu lugar, vai até próximo do local onde é a guerra. Se fosse o caso, eles ouviram a informação, sairiam de manhã, caminhariam todo o dia, fariam um reconhecimento do local, descansariam à noite e no outro dia de manhã iniciaria a guerra. Não é assim o normal? Josué não fez nada disso. Partiu de noite. Irmãos, o que é que isso, que lição nós podemos trazer para nós? É que em muitas ocasiões, irmãos, nós vamos precisar fazer um esforço fenomenal. Nós precisamos fazer um esforço extra para poder vencer a batalha, para poder surpreender o inimigo. Nós vamos ter que nos esforçar muito mais do que normalmente nos esforçamos em algumas batalhas, em algumas lutas. Precisamos nos preparar para isso. Determinadas guerras, elas só são vencidas com muito esforço, com muita perseverança, com fé. Chegando à vizinhança de Gibeão pela manhã, irmãos, Josué cai de repente sobre as forças. Cai de repente é porque esse elemento surpresa. Mas não era só isso, lembre-se. Lembre-se que nós falamos desde o início, não é só o elemento humano, aqui tem o elemento divino. Olha o versículo 10. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Veja, de alguma maneira, irmãos, Deus conturbou seus inimigos. Ou seja, perturbou o espírito dos seus inimigos. Não sabemos como. Deus os confundiu, Deus os inquietou, Deus os pegou de surpresa, ficaram alarmados. Agora eu quero que os irmãos entendam, olhem pelo lado de Josué e dos soldados. Eles não sabiam que Deus ia fazer isso. Deus não detalhou. Deus disse, eu vou dar a vitória para vocês. Mas Deus não disse como ia dar essa vitória. Essa parte, irmãos, é do Senhor. O agir de Deus é com Ele. O modo dele é Ele que faz. Ele age da maneira que quiser, do seu jeito. O que coube a Josué e aqueles homens foi partir com fé, sem saber como Deus iria dá-los a vitória. E às vezes quando Deus dá um modo, né? Se você não tiver fé, irmão, não adianta. Como foi com Jericó? Deus disse, vá, arrodeie a cidade, dê uma volta no primeiro dia, dê uma volta no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, no sétimo dia, dê 7 voltas e toca a trombeta. Se você não tivesse fé, você ia acreditar que ia vencer tocando trombeta? Tem que ter fé em tudo. Tem que ter fé em todos os momentos. Se não for, não adianta. Agora veja o que é que Deus fez. Versículo 11. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras. Olha, atente bem. Até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Eu pergunto, tem no texto dizendo assim, Josué, vá, suba, eu vou conturbar eles, eu vou perturbar o espírito, você ataque, você persiga eles, eu vou jogar umas pedras sobre eles, bem gigante. Tem dito isso, irmão, no texto? Não tem.
Josué foi com fé, não sabia o que é que Deus ia fazer, mas sabia que Deus iria fazer. É possível que aqui nós tenhamos a descrição de uma chuva de granizo. É bem provável. Mas com pedras bem grandes. Que pedras grandes são essas? O granizo normalmente a gente vê, né? A gente não tem aqui na nossa região, mas a gente vê na TV, né? Vê na internet. Umas pedras menores, mas é possível que Deus tenha mandado uma chuva de granizo pesada. Com pedras maiores. E quando elas desceram do céu e atingiram os homens, elas vinham com uma capacidade muito grande de impacto. Física, que vocês estudam na escola. Ali aí, o peso desse granizo, a distância que ele vinha, a velocidade que ele vinha, e vocês veem a força, o impacto com que ele alcançava os homens. Quando batia nos homens, matava. Matava. Deus surpreendeu seus adversários e concedeu uma tremenda vitória pelejando pelo seu povo. É assim que Deus faz, irmãos, também nos nossos dias. É assim que Deus faz com os inimigos da igreja. Fique tranquilo, no sentido de pelejar. Deus confunde os inimigos. Deus pega os nossos inimigos de surpresa. Você está vendo um inimigo, você está vendo uma barreira, você está vendo uma dificuldade, você acha que ela é grande demais para ser vencida? Não, Deus está pelejando do teu lado. Ele vai dar a vitória. Para Deus é irrelevante o tipo de batalha. Cada um tem sua batalha. Enfrentamos vários tipos de batalhas. Para Deus é irrelevante o local da luta. É irrelevante a maneira como o inimigo está organizado. É irrelevante o poderio do inimigo, ou seja, é irrelevante o tamanho da dificuldade para Deus. Deus vai confundir. Ele é poderoso. Ele tem à disposição todos os recursos. Ele usa todos os meios ao seu favor. Deus trabalha até contra os meios. Da mesma forma que ele concedeu a ideia e a disposição a Josué e seus valentes para subir durante a noite e ter força. Agora imagine, irmãos, ele fazer uma caminhada não, né? Uma corrida de 35 quilômetros. Se ele fosse caminhando 35 quilômetros, que hora ele ia chegar lá? Deus ainda deu forças para de manhã eles lutarem. Atente para isso. Você acha que você não vai ter força? Não, você vai ter força. Deus vai te dar força. Vá com fé. É porque na época de hoje, irmão, nós estamos na época da facilidade, da tranquilidade. Nós estamos na época do quero delivery. Você está em casa, pega assim o aparelho, aí puf, 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 puf. 30 minutos está na porta da sua casa. Aí você pega do mesmo jeito o aparelho, paga, pronto. Nós estamos na época do fast food, fast church. Vai ter inclusive uma conferência esse ano com esse título, Fast Church. Igrejas assim, que você chega lá para desfrutar das coisas rápidas que a pessoa tem, que a igreja oferece para as pessoas. É preciso luta para ter vitória. É preciso ter empenho. É preciso crer e confiar na palavra de Deus. Não tema nem se espante. Tema mais a Deus do que aos homens. Não tema as circunstâncias. Deus está pelejando por você. Quando você está fazendo a vontade dele, quando você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus peleja por você. Ele vai confundir os inimigos, ele vai apavorar o espírito dos inimigos, ele vai mandar chuva de granizo sobre as suas cabeças. Josué, quando ouviu o pedido de socorro dos gibeonitas, bateu logo.
Por que ele fez isso? Porque estava de acordo com a palavra, estava de acordo com a aliança. Deus estava com ele. Então, irmãos, quando na palavra de Deus está claramente ordenado para você agir, haja, faça. Confie no auxílio divino, confie no poder de Deus. Se você está cercado pelos inimigos, Deus vai mandar o socorro e vai surpreender os adversários. O profeta Isaías nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Não foi assim não que Josué subiu contra os inimigos? Foi. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, atente bem aqui para o que eu vou lhe dizer. O relato da batalha chama a atenção alternadamente para a atividade do homem e para o socorro e a intervenção sobrenaturais da parte de Deus. Ou seja, soberania e poder de Deus, responsabilidade do homem. Josué e seus subordinados saíram apressadamente, subiram toda a noite e lutaram. Agora, de novo, preste atenção no versículo 10. A gente já leu, mas atente aqui para os verbos. Vamos lá. Quem subiu foi Josué. Quem subiu foram os homens valentes. Agora, olha a narrativa. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança, e os foi perseguindo pelo caminho, e os derrotou. Quem fez tudo? Deus. Qual foi o instrumento? Josué e os valentes. Mas quem fez foi Deus. Então, irmãos, Deus nos usa, mas o agir de Deus não está limitado a apenas uma maneira. Não pense que Deus está limitado, que Ele não está limitado a nada. Você está vendo um problema de se agora, meu Deus, eu não vejo solução. Você não vê, meu filho. Eu não vejo, você não vê. Mas isso não é importante. Deus nos mandou foi ter fé. Deus disse a Josué: vá que eu vou dar a vitória. Quem lutava era Josué e seus comandados. Mas a vitória veio pelo Senhor. Por isso, agindo Deus, quem impedirá? Então eu quero lhes mostrar, irmãos, quando Deus age em favor do seu povo, Ele primeiro confunde os seus inimigos. E, em segundo lugar, Ele atende à oração do crente quando é necessidade. Versículo 12 em diante. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão e tu, lua, no vale de Aijalon. Irmãos, em determinado momento dessa batalha, a gente não sabe precisamente em que hora, em que momento foi isso, em que hora do dia, né? Que situação, foi logo no início, no meio, no final. Josué viu que havia uma necessidade de mais tempo para que os guerreiros israelitas vencessem definitivamente aquela batalha. Lembra que eu disse a você, tem hora que a batalha demora. Tem hora que a batalha ela é prolongada. Josué viu que o povo estava vencendo, que Deus estava agindo, mas os inimigos eram muitos. Ali estavam reunidos 5 reinos. Sua força era muito significativa. A velocidade que o povo de Deus estava vencendo não era suficiente até o findar do dia. Josué viu isso. Os inimigos conturbados, confusos, estavam fugindo, correndo. E o que é que ele faz? Recorre a Deus por meio da oração. É o recurso que o cristão tem. Quando Josué olhou na direção do sol, viu lá o céu, viu a lua também,
Tem dia que a gente vê o sol e vê a lua, não consegue ver os dois. Ele viu os dois assim. E ele pede a Deus algo extraordinário. Ele pediu a Deus, irmãos, que o sol e a lua parassem. Ele não pediu a Deus para o sol e a lua parar porque ele estava assim num dia muito relaxante, ele estava de férias e ele estava na beira da praia. Ele disse, se esse sol passasse mais um tempinho aqui para eu aproveitar. Ou então ele não estava contemplando a lua, uma noite de luau, e disse, eu queria passar mais tempo aqui contemplando essa lua. Não foi isso, não. Ele estava batalhando pelo reino de Deus. E quando você está lutando pelo reino, e você deseja o bem da igreja, você pode fazer pedido extraordinário. Você não pode estar fazendo os pedidos que se fazem hoje em dia aí. Para você ser campeão, vencedor, isso aí não. Para estar se destacando nos holofotes, para estar com o nome na placa, para estar ganhando medalha de honra. Não. Mas quando você estiver lutando pelo reino de Deus, você pode pedir. Peça coisa extraordinária que Deus dá. Aí ele pediu simplesmente que o sol e a lua parassem. Ele queria que o dia ficasse mais longo, mas era para batalhar mais. Olha. Não era para desfrutar mais, era para batalhar mais. Será que não era bom ele... Não, vamos parar aqui, porque... Não, já tá... Olha, queira Deus que chegue logo à noite para a gente dar uma descansada. Amanhã a gente continua. E, Senhor, para que a vitória concretize, para mim o dia tinha que durar mais tempo. Deus disse, pois tá certo. Senhor, a noite não pode. Esse povo tá fugindo aqui, ó. Se chegar de noite, a gente não tem condições de perseguir, de vencer. Eles vão embora e a gente não vai conseguir. E o que aconteceu? Versículo 13, a parte A. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol e a lua, irmãos, atenderam ao pedido de Josué. O sol demorou a se pôr e a lua não se apressou em trazer a noite. Muitos criticam a linguagem bíblica aqui. Aqui já encontram um erro. Isso tá vendo? Olha como é fácil encontrar um erro na Bíblia. Quem estuda aí, né? Vai dizer, aí, todo mundo sabe, todo mundo que estuda o ensino fundamental sabe que a Lua, ela é um satélite da Terra e a Terra é que gira em torno do Sol. Ele disse que o Sol parou, mas quem parou foi a Terra. Olha aí um erro da Bíblia. Meus irmãos, o objetivo aqui do autor de Josué é descrever os fatos a partir do observador. Ele está descrevendo, não é você olhando de cima do universo, né? Ele está olhando de quem está na Terra. E de quem está a partir da Terra, quem estava olhando e contemplando o céu naquele momento, viu que o Sol parou. E a Lua também parou. Isso não quer dizer que eles erraram. Ora, não se diz no dia de hoje que o sol nasce e o sol se põe? Mas na prática é isso que acontece? O sol nasce e o sol se põe? Não. É o movimento da Terra. Mas quando a gente olha aqui, o sol está num ponto e depois ele vai para o outro ponto, né? E ninguém diz que está errado essa linguagem. Quando você já ouviu alguém fazendo menção à aparência do Sol, você já viu alguém dizer assim: nesse momento a Terra girou o suficiente para que eu pudesse ver o Sol? Já viu uma pessoa dizer isso? Não, o Sol nasceu. Né?
Então, meus irmãos, aqui é a perspectiva de quem está na Terra. O sol parou. Nós sabemos disso. Há países, por exemplo, que durante o verão o dia fica claro até por volta das 9 horas da noite. Eu tenho parentes, tenho um cunhado com sua família que está hoje morando no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, que ele manda foto da gente 7 horas da noite, o sol tá, você não acredita, é 4 da tarde aqui. É o sol das 4 da tarde, é 7 da noite. Então, irmãos, como Deus fez com que o sol parasse? A gente não sabe. Não sabe. E a Bíblia está para explicar as ações de Deus? Não. Mas ele parou. A terra poderia ter se inclinado naquele momento para que as condições fizessem com que o sol parasse. E aconteceu, irmãos. Deus pode ter parado todo o universo, irmãos. Não pode não, é? Deus pode ter parado o universo todo naquele momento. Não foi ele que criou o universo? Ele não é todo poderoso? A questão é, irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Querendo Deus, quem o pode impedir? Versículo 13 novamente. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro. Por curiosidade, esse livro dos justos também é mencionado em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Nós não temos disponível esse livro, mas ele foi escrito. Versículos 14 e 15, para a gente concluir. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. Por quê? Porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, porque Deus pelejava por Israel. Diante de um exemplo como o de Josué, irmãos, você pode pelo menos imaginar o poder que está à disposição do cristão que peleja pelo reino de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ouve a oração do justo. Deus tem prazer em responder positivamente àquele que pede, pensando no seu reino, não pensando na sua situação. Não pensando em si, não pensando na sua melhoria, mas pensando no reino. Deus ouve todos aqueles que têm o coração voltado para a sua obra. Porque para Deus não há impedimento, não há dificuldade, não há limitação. Se ele parou o sol e a lua, alguma coisa? Se ele parou o sol e a lua, por que é que ele não, por exemplo, pode preservar um homem no ventre de um grande peixe por 3 dias? Deus ainda continua, irmãos, pelejando com o mesmo poder. Deus não é o mesmo ontem e hoje vai ser o mesmo para sempre. Deus age com o mesmo poder, irmão, no dia de hoje. Deus peleja hoje pela sua igreja. Nós vamos continuar batalhando e pelejando até a segunda vinda de Cristo. Só que nossa luta não é mais contra a carne nem contra o sangue. Não é pegando em armas e travando uma batalha corpo a corpo. Efésios 6,12 diz que nossa luta é contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas não é só com esses. Por quê? Porque os inimigos são muitos e variados. E os inimigos também são de muitas espécies.
Aqui uma confederação se levantou contra os gibeonitas que fizeram aliança com o povo de Deus. Da mesma sorte, muitos inimigos se unem para enfrentar o cristão. Mas não importa, irmãos, qual seja o inimigo, se o inimigo é grande, Deus vai conceder sempre a vitória. Como é que a gente vai ser vitorioso? Nós tomamos o exemplo de Josué. Crer na promessa de Deus e partir para a batalha. Foi isso que ele fez. E quando a coisa está difícil, ora a Deus e peça a sua intervenção. Se intervenha Deus aqui. Deus responde, irmãos, extraordinariamente. Assim como respondeu a oração de Josué. Ele concedeu a vitória. Josué não foi segundo a sua vontade. Ele foi segundo a ordem de Deus e a orientação de Deus e partiu com fé. Lembre de Pedro. Pedro partiu com a ordem de Jesus, com a orientação de Jesus e quase afundando, porque duvidou. Não foi? Eis o exemplo, irmãos, de que Deus concede uma grande vitória quando a gente luta em prol do reino de Deus. A batalha não foi ganha pelos valentes guerreiros israelitas somente. Deus disse que estaria com seu povo e que ele era que concederia a vitória. Lembre-se, Deus age de forma diferente. A batalha de Jericó foi diferente da batalha de Ai. A queda desses 5 reis também foi bem diferente de todas essas batalhas. Então, irmão, Deus vai agindo. Não pense que Deus vai, só porque agiu de um jeito aqui nesse momento, vai agir do mesmo jeito depois e do mesmo jeito. Não. Aqui ele deu força e disposição para que o exército marchasse a noite inteira. E depois começasse a luta. E se mantivesse lutando. Depois ele interveio por meio de 2 fenômenos da natureza. Primeiro, uma chuva de granizo, que caiu sobre os inimigos. Depois, fez com que o dia ficasse claro o tempo suficiente para que Israel derrotasse os seus adversários. Então, por que temer quando Deus peleja por nós? Não tema enfrentar seus inimigos. Quem são hoje seus inimigos? Pode ser suas paixões desenfreadas. Pode ser sua falta de coragem. Pode ser o seu temor de enfrentar os homens. Pode ser seu amor pelo dinheiro, sua incredulidade, seu orgulho. Pode ser um trauma que você sofreu no passado. Uma decepção. Uma situação no emprego, na família, na vizinhança, que lhe marcou. Um acidente que lhe traumatizou. Seu inimigo pode ser sua língua desenfreada. Você desonra a Deus, você é maledicente. Pode ser sua murmuração. Não sei. Glória a Deus com fé, como fez Josué. Aqui nós vimos que Deus é capaz de mover até o universo para conceder vitória para aqueles que lutam pelo seu reino. Você não tem essa força, mas Deus tem. Deus é todo poderoso. Ele confunde os inimigos. Ele pode subjugar as nossas inclinações e ele atende às nossas orações quando estamos a seu serviço. Por isso, eu lhe pergunto mais uma vez, agindo Deus, quem impedirá? Que nosso Deus, irmãos, imprima em nós, indelevelmente, essa verdade, em nossa mente e em nosso coração. Amém.